Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para a nossa reflexão de hoje é: os cristãos de hoje não conseguem ouvir Deus falar. Os evangélicos, a cristandade, esse cristianismo que nós temos visto e ouvido não consegue, não tem ainda a graça para ouvir do verdadeiro evangelho. Não conseguem ouvir a palavra dura de Jesus quando ele chama a atenção para que a sua igreja, o seu povo, se volte para ele. Então nós vamos ver aqui, Jesus estava ensinando, e ele estava aqui nesse momento ensinando numa sinagoga em Cafarnaum, na cidade de Cafarnaum. Então ele estava ensinando numa sinagoga. Lembrando que a sinagoga é o lugar de ensino para o judeu. O templo era o lugar de adoração, isso no Velho Testamento. Já no Novo Testamento não, tudo isso foi mudado. Inclusive Jesus falou sobre isso várias vezes. Tanto é que quando aqui possivelmente, dentro deste contexto, foi uma das últimas palavras, um dos últimos ensinos de Jesus em uma sinagoga. Tanto é que ele podia fazer isso porque ele era um judeu, certo? Ok? Mas aí as palavras foram ficando duras, foram ficando sérias, mais pesada, e aí eles acabaram expulsando, não permitindo mais que Jesus ensinasse. Assim como Paulo, Pedro, João e etc, etc e tal. Lembrando que o cristianismo daquela época era o momento que eles estavam vivendo, do judaísmo para o cristianismo, era um momento de transição. Então eu quero trazer para vocês um trechinho para você terem uma ideia de como hoje os cristãos evangélicos são mimizentos. Paulo já chamava a atenção dos Gálatas sobre essa questão. Então nós vamos ver aqui que as pessoas não crescem, elas se deformam, elas não formam, elas deixam de ter o entendimento que de fato deveriam ter segundo as Escrituras. Vamos lá, rapidamente? Então, ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Eu quero deixar para vocês aqui depois, aí embaixo, o que ele estava ensinando, tá? Aí está em João 3 em diante, mas daqui a pouco eu deixo para vocês certinho aqui o endereço, tá? Mas é João 3 em diante de carreirinha, vocês vão entender o que ele estava ensinando e o povo ficou indignado. Até mesmo aqueles que estavam juntamente com eles, ou com ele, propriamente dito, melhor dizendo. Então, ao ouvirem isso, a pregação, o ensino de Jesus, muitos dos seus discípulos disseram: duro é essa palavra, duro é essa mensagem, como o Senhor está sendo duro, quem consegue ouvi-la? Então, meu subtítulo hoje poderíamos dizer que seria: duro é essa mensagem. Quem poderia ouvir tal mensagem? Então vamos lá. Olha que interessante. Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ele estava pregando, do que ele estava falando, da mensagem que ele estava trazendo, Jesus lhes disse: vocês se escandalizam? É isso que os escandaliza? A minha palavra é dura para vocês? É isso aqui que está escandalizando vocês? Ora, vocês não conhecem a lei? Então vamos lá. O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde antes ele estava? Ora, se essas palavras que eu estou trazendo até o momento, se vocês acham que é duro, mais difícil de compreender vai ser quando vocês virem o Filho do Homem, Jesus, o Cristo, subirem para o lugar de onde ele desceu. Quer dizer, ele é do alto, ele desceu e subiu, ok? Até aqui vocês vão entender melhor à medida que eu estiver explicando e trazendo o restante. O Espírito dá vida, o Espírito com letra maiúscula dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. A nossa carne, ela não quer fazer o bem. A nossa carne, ela não quer Jesus. A nossa carne não quer ler a Bíblia, não quer conhecer as coisas de Deus, não quer o Espírito Santo. A nossa carne deseja as coisas deste mundo.
Mas o ser nascido de novo, aquele que foi tocado por Deus, escolhido para a salvação, esse há um momento dentro de todos os dias, nas 24 horas, ao qual o Espírito Santo vai trabalhando na vida desta pessoa. Aonde está isso, Carlos? Bom, Gálatas 5 em diante, você vai estar vendo lá os frutos da carne, a corrupção, e o fruto do Espírito, produzido pelo próprio Espírito Santo dentro da vida daquele que foi salvo, daquele que nasceu de novo. Ok? Então vamos lá. Então, portanto, o Espírito dá vida, mas a carne não produz nada do que se aproveita. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Aqui, Espírito e vida, na minha versão, está com letra minúscula, no sentido homem, ser humano. Então ela produz vida ao ser humano. Ela produz, ela vai trazer algo na alma do ser humano que é de outro mundo, literalmente, é de Deus, né? Então a nossa alma, ela precisa de Deus, ela precisa da palavra de Deus, ela precisa da promessa, ela tem que ouvir isso, tá? Mesmo que confronte, mas é necessário. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Então, nem todos que estavam ali, vamos trazer aqui a imaginação, vamos dar as asas, né? Vamos dar asas à imaginação. Digamos que estavam todos reunidos ali, era a igreja. Então, nem todos os que estavam ali iam crer nas palavras de Jesus. Então, nem todos serão salvos, tá? No meio onde está uma comunidade, nem toda aquela comunidade será salva. Hoje chamam de igreja denominações e instituições. Todos esses templos, né, esses prédios que tem uma placa em cima e com o nome, a cristandade, os religiosos chamam isso de igreja. Jesus estava chamando a atenção aqui que o Espírito Santo é vida, é relacionamento, é coenonia, é ágape, é novo nascimento, é salvação, é ressurreição, é vida eterna. Ok? Mas as coisas da carne, ela é corruptível, de nada serve, é só para as coisas deste mundo. Paulo já dizia isso na maioria de suas epístolas, escreveu aí 13 ou 14 epístolas, tá? Contudo, há muitos de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria trair. Então, Jesus estava vivendo aqui os seus últimos dias, porque ele já estava citando quem ia crer, quem não ia crer e quem ia o trair, tá? E prosseguiu: e por isso eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto seja dado pelo Pai. Ó, vem aqui. O que ensinam para vocês nessas denominações, esses pseudos líderes e pastores evangélicos da cristandade religiosa, o que eles não ensinam, na verdade, né? Eles não ensinam. E o que eles fazem, o que eles dizem, não condiz com as Escrituras, não condiz com as palavras do próprio Deus, na pessoa de Cristo, tá? Então Jesus estava prosseguindo e disse, ó, é por isso que eu lhes disse, volto a dizer, ninguém pode vir a mim, ninguém pode vir a Cristo, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Então não somos nós que escolhemos a Deus. Vocês sabiam disso? Não fomos nós que aceitamos a Cristo. Foi Ele que nos aceitou primeiro, foi Ele que nos amou primeiro. Tá certo? Então isso aqui, sim, aqui está dentro das Escrituras Sagradas. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Eu quero fazer aqui um adendo, eu quero lembrar alguma coisa para vocês, que existe apenas duas igrejas, para não dizer uma só. Mas vamos citar duas porque eu quero trazer aqui um exemplo, o joio e o trigo. Então aqui nessa terra tem o joio e o trigo, a igreja dos homens e a igreja de Deus. Vocês estão entendendo? Então muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então nem todos os que ouvem a palavra, ou nem todos aqueles que vão até uma denominação, uma instituição religiosa, serão salvos. Assim como o judeu. É a mesma coisa. O que muda é só a questão da lei e a graça. Mas a salvação é a mesma, a fé é a mesma. Entenderam aqui? Então, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo, porque eles diziam que aquela palavra e aquele ensino de Jesus estava muito sério, muito pesado.
Então são aqueles crentes mimizentos, crentes religiosos que não foram libertos ainda. Nós precisamos ser libertos para que haja de fato uma compreensão e uma maturidade. João 8, 32 e 36 diz assim: e conhecereis a verdade, que é a palavra de Deus, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Da ignorância. Da ignorância. Do que mais? João 8, 32 e 36 diz assim: se Cristo vos libertar. Então Jesus aqui estava libertando, trazendo uma palavra de libertação, de confronto, de alerta. Entenderam? Mas eles não quiseram, muitos deles voltaram atrás, até mesmo muitos ali dos seus discípulos, fora o povão, né? Foram aqueles que estavam ali. Então, olha que interessante, Jesus perguntou aos 12, olhou assim e perguntou aos 12 que ele já havia escolhido: vocês também não querem ir? O povo está indo, alguns que são meus discípulos, aí meus seguidores também já me abandonaram, olha lá, já estão indo já. Ó, só vê o poeirão dos seus pés. Vocês também não querem voltar para suas casas, para os seus afazeres, para a sua religiosidade? Vocês não querem voltar a viver a lei? Vocês não querem viver novamente o sacrifício? Vocês não querem voltar para a velha vida? Olha aí, Simão Pedro lhe respondeu. Então um deles, Simão Pedro, Senhor, para onde iremos? Tudo bem. Pode ser pesado, pode ser uma palavra de confronto, mas só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então agora Pedro ali, um dos discípulos, um dos 12, realmente respondeu na direção, respondeu aquilo ao qual Deus havia revelado a ele para que ele respondesse. Isso sim estava de acordo com as Escrituras. Ok? Então vamos lá. Nós cremos e sabemos que és santo de Deus. Olha aí. Nós cremos e sabemos que tu és o santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12. Todavia, um de vocês é o diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Gente, é isso. Eu não quero... Mais adiante, só passando para vocês, eu disse que deixaria o endereço dessa reflexão e vou deixar agora. João 6, perdão, eu falei João 3, mas João 3 é para você estarem lendo o contexto. Mas você pode pegar aqui João 6 em diante, né? Você pode pegar aqui João 6, eu parei no 68, no 71. Então, João 6, lê de carreirinha todo o contexto até o versículo 71, até a parte 71 do contexto. É isso que eu estava trazendo para que vocês entendessem que hoje em dia as pessoas são assim. Os cristãos evangélicos, principalmente, a cristandade, não querem e não aceitam serem confrontados. Acham que a palavra de Deus é muito dura quando Deus chama a atenção. Mas é a palavra de Deus, é o próprio Cristo trazendo para nós a sua mensagem. Então essas pessoas, por não terem entendimento algum, por elas ainda não conseguirem ainda uma comida mais forte, não ter crescido, não ter amadurecido, se tornados adultos na compreensão, elas ainda são como bebês, são como crianças que ainda não têm o entendimento, só tomam o leitinho, o todinho, né? O leitinho. Aí quando se fala numa palavra mais difícil, mais dura, numa palavra, aí elas já espirram, espanam, como diz na minha terra, e aí elas acabam deixando, voltando atrás. Então, são os crentes mimizentos dos dias de hoje. Tá certo, meu amado? Eu tenho já nesse canal mais de 500 vídeos. Se você quer conhecer, você não conhece ainda, entra, se inscreve, Carlos Zanino, YouTube, claramente, Carlos Zanino, toque no sininho de notificações, porque a plataforma vai estar lembrando você dos próximos vídeos. O seu like ou dislike ajuda muito a ranquear esse vídeo e melhora o canal. Então me ajude, por favor. Eu sei que se você estivesse no meu lado, você também estaria fazendo o mesmo. Aí no rodapé, o que você achou do assunto, sobre o assunto, ou alguma coisa ainda que eu não tenha escrito, que você gostaria, eu faço questão de responder. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e tudo que você estiver fazendo. E até o próximo.